Fala Fluters, tudo beleza com vocês? Então pessoal, dando sequência no nosso aplicativo, na última aula a gente fez a configuração dos plugins do Firebase, né? Nós verificamos as configurações necessárias para rodar o nosso projeto, tá? E em consequência a isso eu tenho um projetinho criado aqui dentro, tá? Normal. O que eu vou fazer para a gente poder testar, tá? Ver se está funcionando o Firebase certinho. Primeiro, o de vocês não vai estar o async aqui. Vocês vão ter que colocar aqui, antes do void main, vocês colocam um filter, tá? Bem assim, do jeito da maneira que eu estou colocando, o void. E depois do main, vocês colocam em um async, tá? Que a gente vai trabalhar com uma funçãozinha assíncrona aqui dentro. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a inicialização do Flutter Bindings, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vocês vão digitar exatamente esse comando. Widgets, tá? Flutter Bindings, tá? Exatamente isso. Ponto. Ensure Initialized, tá? Coloque fechem no final aqui a funçãozinha. Primeiro passo é isso, tá, pessoal? Primeiro precisa inicializar isso aqui, senão vai dar erro no Firebase de vocês. Qual que é o segundo passo? A gente vai inicializar o Firebase Core, tá? Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos testar, await, vamos esperar que essa função aconteça, Firebase ponto, olha, está vendo que ele não importou, tá vendo? Ponto initialize seria, né? Mas então vamos importar primeiro esse cara, ponto, initialize apps, tá? Vocês vão fazer simplesmente isso e fechar. Primeiro, inicializamos o Firebase Core. Agora, a gente precisa rodar o nosso aplicativo para ver se ele não vai ter nenhum problema. E como que a gente faz isso? Vocês vão vir aqui, executar, iniciar depuração. Deixa eu até diminuir a minha tela aqui, porque eu vou colocar o nosso celularzinho aqui do lado assim que ele compilar, tá? Deixa eu só pegar um appzinho que eu utilizo aqui para renderizar a tela do meu telefone. Se vocês quiserem trabalhar com projeção de tela também, pessoal, eu recomendo muito esse carinha aqui, ó. Vocês podem digitar somente isso daqui, ó. SCRC Crypt. Esse primeiro de baixo aqui, ó. É esse Gene Mobile, tá vendo aqui, ó? SRC Crypt. Ele funciona, se eu não me engano, só para Windows, tá, pessoal? Então aqui vocês vão descer, ó. Ele é bem simples, se o seu celular estiver plugado no computador e vocês estiverem emulando pelo celular, vocês conseguem projetar a tela. É só vocês baixarem, tá? O appzinho para Windows aqui. Ele vai baixar, vocês só descompactam e executam ele aqui, ó, tá? Com esse SRC Crypt aqui, ó. Eu vou fazer exatamente isso, tá, pessoal? Ó, 2 cliques na tela, ele vai abrir esse cara aqui, ó. E de uma forma muito rápida, ele já abriu o meu appzinho aqui do lado. Então, vocês estão vendo aqui, ó, é o contadorzinho padrão que vem com o Flutter, tá? É o app inicial. Ele rodou sem problemas aqui dentro, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, né? Então, ele rodou sem problemas. Eu vou até colocar um print, porque as demais informações eu não quero, tá? Eu vou só colocar aqui, ó, print teste. Para quê? Para ele não poluir muito, pessoal, a nossa telinha que a gente tem aqui dentro, tá? Deixa eu só fazer assim, ó, print teste. Eu vou reinicializar só para vocês entenderem o que eu quero fazer. Vocês podem ver que no nosso console de depuração aqui, deixa eu reinicializar de novo inteiro, que ele só salvou a alteração que eu fiz. Ó, ele vai reiniciar, tá vendo que ele gera muito lixo aqui dentro, né? Lixo não, mas são informações que a gente não vai usar, tá? Ele diz que ele inicializou várias coisas, só que aqui embaixo, ó, vocês podem ver que ele printou teste. E é o que a gente vai fazer no decorrer do projeto. Fora os erros, é isso aqui que a gente precisa ter. Então você vai colocar, vai copiar, tá? Tudo que está antes dessa instância aqui, ó. Vai copiar o i/flutters aqui, ó. Vai colocar aqui em filtrar, tá vendo? Console de depuração, filtrar. Quem está trabalhando com VS Code. E ele vai simplesmente filtrar tudo que tiver nessa tag, tá? Pra gente vai ser muito produtivo fazer desta forma, tá, pessoal? Por quê? Porque isso vai ajudar a gente
a tá trabalhando de uma maneira mais efetiva sem aquele monte de coisa poluída em tela. Então, vou tirar isso aqui daqui agora, que eu não preciso, tá? E vamos dar sequência, então, no que a gente estava fazendo. Então, agora a gente vai testar se o nosso app está funcionando, tá? Como que a gente faz isso? A gente primeiro vai inicializar uma instância do Firestore. Então, vamos lá. Final. Firebase. Aqui, ó. Firestore, tá vendo? Ele vai dar o auto import lá em cima. É esse import aqui. Underline Firestore é igual a Firebase Firestore.instance, tá? Então eu estou instanciando, mas eu estou pegando a instância do Firestore. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar um await underline Firestore.collection, vou criar uma nova coleção, tá? Eu vou chamar essa coleção só para a gente testar de tasks, tá? .add, eu quero adicionar um objeto aqui dentro, tá? E o que vai ser esse objeto? O Firebase, ele trabalha com mapas, tá, pessoal? Então, basicamente, ele lê JSONs, que são chave-valor, chave-valor, chave-valor. São mapas, tá? Cada objeto para ele é um mapa. E o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai adicionar um novo mapa. E o que vai ser esse novo mapa? Vai ser basicamente nome. Eu vou colocar aqui João, tá? E agora a gente vai reiniciar. Por quê? Porque ele está logo antes de inicializar o nosso aplicativo, tá? É só para a gente testar mesmo. Vamos lá, vamos inicializar. Deixa eu ver se ele inicializou aqui. Possivelmente sim, tá? Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos lá no nosso Firestore para ver se deu certo. A gente vai entrar aqui, vai entrar dentro de Firestore Database e tá aqui, ó, task, tá? Ele gerou o ID do documento. E aqui, nome João, exatamente o que a gente colocou lá. Se eu rodar de novo o meu aplicativo, ele vai criar mais um aqui com outro código, nome João, exatamente igual, tá? Eu vou eliminar esse documento. Para você eliminar um documento do Firestore, aqui você tem coleções, ID de coleções, tá? E aqui você pode ou iniciar uma nova coleção ou já ter um documento, tá? Nós estamos falando de o Firestore em específico é um banco de dados NoSQL, ou seja, ele não trabalha estruturado em SQL. Ele é um banco de dados não relacional. Ele é orientado a documentos e não a objetos, tá? Desculpa, é um banco de dados NoSQL que ele é orientado a documentos. Então, ele é desestruturado, tá, pessoal? Então, o que vocês podem fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou dar um excluir esse documento, tá? Vou excluir totalmente esse documento. Se eu der um refresh ou pedir para ele atualizar o meu Firestore, até a coleção sumiu. Por quê? Porque o Firestore entende que se eu tenho uma coleção sem um documento, eu não preciso ter uma coleção. Então, se eu elimino um documento, ele automaticamente elimina a minha coleção, ok? Pessoal, então vamos lá. Tá testado, o nosso Firebase está funcionando, a nossa comunicação está funcionando, tá? Então, eu particularmente não gosto de trabalhar dessa forma aqui, tá? Com a inicialização do Firebase. Então, o que a gente vai fazer neste caso, tá? A gente vai vir aqui dentro de lib, eu vou criar uma pastinha que vai se chamar app. Dentro dessa pastinha app, eu vou colocar uma nova pasta que vai se chamar config, tá? Que são as configurações que a gente vai usar no nosso aplicativo. E o primeiro arquivo de config vai ser initialize. Pode ser initialize functions, tá, pessoal? Na verdade, não ficaria legal esse nome. Eu vou colocar config.init, tá? Ó, config init, desse jeito. .dart. Que são as configurações iniciais que a gente vai usar. O que ele vai ser? Ele vai ser uma classe que vai ser a minha config init. Dentro da minha config init, eu vou ter uma função, uma static. Ela vai ser uma função estática. Não sei se vai dar para ser estática. Acho que vai ter que ser filter mesmo, pessoal. Filter, tá? Você vai criar uma filter. Por enquanto vai ser void, tá? Eu vou chamar de init, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai ser assíncrona,
e ela vai receber tudo que eu for inicializar antes de iniciar meu aplicativo. Então, isso aqui precisa acontecer antes do meu aplicativo ser renderizado, tá? Então, aqui eu vou pôr a minha primeira funçãozinha, que também vai ser uma feature de void. Vai ser uma... vamos colocar aqui init Firebase, tá? Vai ser uma funçãozinha assíncrona também. E aqui dentro a gente vai colar aquilo que a gente tinha feito lá na nossa primeira tela, né? Vai ser a minha Firebase. Não, é isso que eu quero só Firebase, né? Tá errado aqui. Vamos lá, Firebase.initializeApp, tá? Só que lembrando que a gente precisa inicializar outras coisas aqui também, né? Aí você fala, Douglas, mas por que você está separando em funções? No decorrer do projeto vocês vão entender por que eu estou separando em funçãozinhas aqui, tá? Aí aqui dentro a gente vai chamar esse carinha aqui, ó. Vocês podem até copiar, ó. Esse cara aqui, dá um Ctrl X daqui, e esse cara eu vou remover daqui porque eu já estou chamando ele lá, né? Então a gente vem na nossa config.init novamente e chama esse cara aqui. A gente obrigatoriamente precisa importar o material, tá? E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um await. Eu até vou colocar como uma funçãozinha privada, pessoal, para não poder ser usado fora daqui, tá? Ó, pronto. A gente está inicializando esse cara dentro do nosso init. E aqui, na nossa telinha inicial, a gente só vai fazer o que antes do nosso run app? Await config init ponto init. Acabou. É isso que a gente precisa fazer. A gente deixa tudo em um arquivinho separado que a gente está fazendo. E é até legal vocês colocarem um comentáriozinho, tá? Vocês podem colocar barra asterisco, de novo, que ele já vai criar um comentáriozinho para vocês. Eu gosto de separar desta forma aqui, ó. Eu coloco igual, tá? Até chegar no tamanho que eu acho que tá bacana. E embaixo eu faço exatamente a mesma coisa, ó. Coloco igual até eu chegar, ver que o lugar que tá bacana aqui. Ó, para deixar do mesmo tamanho, ok? Aqui eu vou dar um espacinho e aqui eu vou diminuir 1, 2. Aí ficou legal. E aqui no meio eu vou colocar inicialização, eu escrevo, né? Inicialização do Firebase. Tá? Dessa maneira aqui. Então a gente está inicializando o Firebase aqui. E aqui é a inicialização da nossa funçãozinha principal. Então se eu vou dar um copiar aqui em cima, ó. Você vai inicializar, você vai inicializar a sua funçãozinha principal aqui, ó, né? Inicialização principal. Então, aqui você está inicializando, né, essas instâncias aqui, que basicamente é aqui embaixo. Aí você pode ter outras coisas aqui, por exemplo, sei lá, vamos supor que você tem alguma injeção de dependência. Você pode ter aqui a inicialização dos injectors, por exemplo, tá? Você pode ter uma outra funçãozinha e você vai chamando tudo dentro da mesma, tá? Então, você cria uma funçãozinha para ser chamada. Deixa eu ver se eu consigo deixar como static essa aqui. Não, porque daí todas tem que ser static, tá? Então, deixa assim mesmo. Então, a gente volta aqui. Tá inicializado o nosso Firebase. A gente pode remover esses dois carinhos daqui de cima. E, basicamente, a configuração inicial tá pronta, tá? Eu não vou prolongar muito o vídeo, mas a nossa configuraçãozinha inicial tá pronta. Qual que vai ser a próxima aula? A gente vai estruturar as pastinhas do nosso aplicativo e vai inicializar a tela de login, construir a nossa tela de login. Beleza, pessoal? Então vamos lá, nos vemos na próxima aula.